Estamos iniciando mais um podcast Decisão Muda Destino e dessa vez a convidada que nós estamos recebendo, assim, ela além de tomar muitas decisões na vida dela, foram decisões que foram muito difíceis. Eu, particularmente, não sei se eu teria tanta coragem assim. Olha que eu já tomei decisões difíceis na minha vida, viu? Eu trouxe aqui uma colinha porque vocês vão entender no meio do podcast que foi muito difícil as decisões e que nem sempre foi exatamente um caminho lógico ou então que, de fato, você soubesse qual é o próximo passo. A colinha que eu trouxe é o seguinte, ó. Hoje, ela é médica, mas nem sempre foi assim. Ela, anteriormente, construiu toda uma carreira em outra profissão e, literalmente, mudou. Vocês vão entender um pouquinho mais, tá? E aí, o caminho que ela seguiu não foi o convencional. Hoje, ela vai poder contar, assim, pra gente como é que foi esse passo a passo e te ajudar a tomar decisões que, possivelmente, você não tomaria se fosse olhar logicamente na sua vida, racionalmente, e eu quero que você acompanhe tudo isso. Renata, seja muito bem-vinda ao Decisão Muda Destino, e antes de mais nada, eu queria que você nos contasse qual foi, assim, a decisão que te fez chegar aqui hoje. Léo, eu que agradeço pelo convite, tá? É sempre um prazer estar com você, e eu sei que você sempre traz um conteúdo muito relevante, e obrigado. Eu vou ficar muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história. É algo muito complexo, porque até hoje eu nunca entrei em detalhes demais. Mas certamente a decisão que mudou completamente a minha vida foi ter mudado o meu curso, a minha área de atuação, né, minha profissão. Então, eu me formei em uma profissão maravilhosa que é a odontologia, uma profissão incrível até hoje. E eu troquei o certo pelo incerto, porque eu larguei a odontologia para fazer medicina, para tentar fazer medicina, na verdade, né? Antes do podcast, você me trouxe que, enfim, quem estava ali ao teu redor nesse momento, né, julgou como loucura, né? E eu não julgo eles, né? Também não julgo, não. Acho que foi um pouco de loucura, né? Eu não julgo eles, mas eu queria, assim, entender qual foi a motivação por trás, né, de tomar essa decisão. O que foi que te fez bater ali o martelo, né, e, cara, é isso que eu quero. Então, hoje, olhando para trás na minha história, eu consigo perceber alguns momentos que foram decisivos para isso. Mas no momento que a gente está vivendo, nem sempre isso vai ser muito claro. E é algo que eu gosto muito de trazer essa percepção para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam esperando algo muito claro. E hoje eu tive certeza que é isso que eu tenho que fazer. E nem sempre isso acontece. Comigo nunca aconteceu. Mas um momento assim que eu posso compartilhar com vocês, que eu me recordo, que me marcou muito, foi quando eu estava estagiando, porque assim, quando eu fazia odonto, eu estagiava mais na parte da cirurgia. Então, eu estava certa a faculdade toda que ia fazer cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia. Sim. Ali foi o que eu encontrei de mais próximo do que eu gostava. Eu queria algo mais amplo, sabe? E aí eu falei, não, então, como eu vou ficar na odonto, eu vou fazer bucomaxilo. E todos os meus estágios eram em relação à cirurgia. Eu passei muitos anos, eu acho que uns 5 anos, estagiando no HGE, Caramba. na Vermelha Trauma, que é onde os pacientes traumatizados, né, acidente de moto, de carro, chegam. E eu convivi com muitos médicos ali, porque o buco, ele tá trabalhando com o médico o tempo inteiro. Então, chegava o paciente politraumatizado, com a perna quebrada, com contusão na cabeça, mas aí também chegava com a fratura de mandíbula. E aí, a gente olhava só a parte, né, da boca. Uhum. Teve um dia que eu não lembro exatamente qual foi o paciente, mas eu fiquei muito atenta a ver uma equipe médica trabalhando. Eles estavam fazendo, né, o suporte, a conduta inicial com o paciente politraumatizado, e aí eu fiquei olhando esses médicos atuarem, eu falei, cara, eu quero estar daquele lado. O meu lado não é esse, o meu lado é aquele, eu quero estar ali. E aquilo ali me marcou muito, porque eu ainda fazia odonto. E foi um momento que eu pensei, meu Deus, eu acho que eu tô no lugar errado. E agora? Já era ali 8º período de odonto. Eram 10 períodos pra terminar. Caramba. E eu falei, gente, como é que eu vou ter motivação pra continuar na odonto se eu tô pensando em fazer outra coisa? Eu tô muito insatisfeita. Então, foi esse dia aí que eu tive certeza. Tá. Esse dia te marcou ali, né? Foi o dia que você, teoricamente, bateu o martelo na sua cabeça de que ali iria mudar. Mas antes disso, né? Qual foi o caminho que você fez pra chegar na odontologia, decidir a odontologia? Como é que foi essa jornada? Essa jornada foi muito estranha, porque eu nunca quis fazer odonto e eu nunca quis fazer medicina. Eu não fica rindo nada. Dentista e médica, que inclusive
foi o teu nome, vamos dizer assim, por muito tempo, né? É meu pseudônimo até hoje, né? O pessoal só me conhece assim. Enfim, aí a gente volta um pouquinho pra poder entender o que é que te motivou e depois eu quero... Aí a gente traz a parte dessa transição, que seria ali basicamente onde você ficou ali mais conhecido, acredito eu, né? Na questão de inspiração, de ter, enfim, toda essa influência que você tem hoje, mas pra poder decidir a odontologia, como é que foi? Então, né, eu nunca pensei em ser dentista, também nunca pensei em ser médica. Eu não sei se a medicina não entrou, assim, no meu planejamento, porque eu sempre fui uma aluna muito mediana na escola. Na realidade, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem. E hoje eu sei que, provavelmente, o TDAH tinha uma influência muito forte nisso. E eu tinha um prejuízo muito grande de aprendizagem. Eu era aquela aluna excelente, ia pra escola, não conversava, era super atenta, mas estudava em casa, tinha professora particular, assim, a semana inteira, e eu simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo, assim, da escola, e ninguém entendia porque a Renata não conseguia acompanhar, não conseguia tirar notas boas. Eu sempre brinco, né? Recuperação era que nem Natal, todo ano teve. Eu desconheço a sensação de passar direto, assim, de ano. Inclusive, teve um ano que minha mãe precisou assinar o termo de consentimento da escola, que a escola me passou porque eu não tive nota, sendo que eu era uma aluna excelente, maravilhosa, estudiosa, dedicada, enfim. Então, eu acredito que isso aí fazia eu me sentir muito incapaz. E até hoje eu trato isso na terapia, porque eu tenho uma crença de incapacidade muito grande. Eu acredito que essa crença acabou me afastando da ideia de tentar fazer medicina. Porque rapidamente, quando esse pensamento vinha na minha cabeça, eu pensava, eu não vou passar no vestibular. É o vestibular mais concorrido do Brasil. Não vou conseguir passar. Então eu nem cogitava, era fora de cogitação. E aí, na época, meu pai tinha um amigo que era dentista, muito bem sucedido aqui em Maceió, tinha uma clínica maravilhosa. E o sonho do meu pai era que eu fosse dentista também. Acabou sendo influenciada por esse amigo dele. E aí, na época, ele falou, vai fazer o vestibular de odonto e tal. E eu fiz. Passei. Mas não era o que eu queria, eu nem pensava em fazer isso. Mas assim, tava num momento tão difícil, né, de insegurança, de incerteza, que aí eu acabei fazendo odonto e gostei. Eu gosto de odonto, eu gosto da odontologia. Mas eu senti que faltava alguma coisa, entendeu? Entendi. E aí isso, durante o curso, foi me alfinetando, me incomodando. Era um incômodo que nasceu no começo do curso. Então, assim, lá pro terceiro período, eu já pensava em fazer medicina. E pensava, mas ao mesmo tempo mas eu não vou desistir agora do curso, eu vou decepcionar meu pai tá pagando, tá se dedicando, ele projeta pra mim um futuro que eu sei que vai dar certo, então eu vou levar, vai que eu gosto, né, eu tá no começo do curso ainda, fui levando, mas essa ideia nasceu muito cedo, aí eu só vim confirmar depois. Você me falando aqui, eu fui anotando alguns pontos, né, porque eu me identifiquei em alguns cenários, né, eu não sei exatamente ali se eu tenho TDAH, enfim, nunca cheguei a ser diagnosticado, mas eu lembro muito que na escola eu fazia de tudo pra sair de sala, né? Eu lembro que tem alguns dias que eu lembro especificamente, e um deles foi que, tipo assim, eu tava tão inquieto na sala de aula que eu fiz uma bolinha de papel, literalmente, eu rasguei e joguei na professora, só pra sair de sala, tipo assim, que eu não tava aguentando ficar ali naquele ambiente. E aí poucas pessoas sabem desse meu lado, né? Eu repeti 3 vezes no colégio, literalmente aquele formato ali eu nunca consegui me adaptar. E depois eu vim entender que na verdade, eu até então achava que eu não gostava de estudar. Eu achava que eu não gostava de estudar e eu sempre falei isso por muito tempo. Só que o interessante foi que quando eu fiz o supletivo eu passei de primeira. Quando eu estudei para habilitação também eu passei de primeira. Nunca te pego num carro, passei. Nunca tinha estudado, por exemplo, no supletivo, assuntos do ensino médio, porque eu não tinha passado, né? Eu repeti 3 vezes que é o tempo do ensino médio e eu passei em assuntos que eu nunca tinha tido conhecimento. Ali que eu tive, sei lá, poucas aulas no supletivo. Beleza. Cresço um pouco, entendi que ler mudava, enfim, a sua realidade, me apaixono por ler, toda manhã eu leio. Falei, cara, mas eu não gosto de estudar. Na grande realidade é que eu não conseguia ver sentido naquilo. E aí, voltando um pouco, teve um dia que eu tava orando e perguntando a Deus, assim, algumas respostas, e uma delas me veio o dia exato que eu parei de gostar de estudar. Exatamente o dia. Me veio, assim, a cena em terceira pessoa, eu vendo Na escola? Não, na sala da casa de um parente. Eu tava estudando para uma prova
E ali, depois de um tempo, ele falou, meu irmão, velho, você é muito burro, vou não lhe ensinar mais. E me deixou sozinho na sala ali, tipo, o pessoal tava dormindo à tarde e eu fiquei sozinho lá. Eu lembro que eu fiquei a tarde inteira sozinho naquela mesa. Aí ali eu disse, meu irmão, de fato, eu sou burro e é isso. Tá. Aí eu lembro, caramba, foi desde esse dia, beleza. Aí eu fui voltar. Quando eu voltei, eu tirava 8, 9, 10. Até a terceira série. Da quarta série em diante, aí foi só recuperação e o ensino fundamental, que é depois da quinta série, né? Aí foi onde veio repetição e tal, suspensão, sair de sala. Foi isso. Eu tenho muito cuidado, muito medo com a Sofia de quando eu não estiver, o que é que vai acontecer. Porque, literalmente, pode mudar o rumo, né? Eu criei em algo que alguém falou. E isso mudou completamente. Voltando pra história desse teu momento, você foi para um lado de estudo, né? São duas áreas que requer muito estudo, porque você está falando ali da saúde, tanto é que a medicina eu acho que é o curso que tem mais períodos, né? Mais tempo, assim. São 6 anos, tempo integral, né? Não é só meio período. É diferente de outros cursos que o tempo Sim, é bem menor, né? Sim. Então, para entrar, você tem pessoas que passam ali 2, 3 anos, já sabe que não vai passar de primeira no vestibular, enfim, no cursinho, para a vida para isso, né? Então, eu até acredito que o médico, ele acredita que o resultado rápido não vem porque ele se acostumou a tudo ter que demorar na medicina, Exatamente, né? Cara, eu tenho que demorar para passar, eu tenho que demorar para... Tudo demora, beleza. Só que, ao contrário de mim, você foi para esse lado de estudar. Nesse momento que você foi estudar, você percebeu que gostava de estudar, só que pelo que te interessava, vamos dizer assim, ou não, foi porque era o que tinha que fazer e faz o que tem que ser feito, porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito, e só que o meu talento é outro. O que eu gosto de fazer é outra direção. Como é que você lidou com isso? Então, qual é o lado ali que é mais aflorava em você? Então, só um parênteses aqui. Você falou isso sobre levar tempo, né, para fazer as coisas. Eu lembrei agora. Eu fiz o cursinho antes de odonto porque eu fiquei sem saber. Na época, era PSS, se não me engano. Então, na escola, você já fazia o PSS no 2º ano e no 3º ano. Porque aí já saía no 3º ano, né, aprovado ou não. E eu não fui aprovada, eu nem lembro o que eu coloquei na faculdade, enfim. E... eu entrei no cursinho, fiquei ainda uns 5 meses, até que eu fiz odonto no meio do ano, né, por influência do meu pai. E aí eu fiz cursinho com uma amiga. O tempo se passou, a gente acabou se afastando, as duas seguiram caminhos diferentes, eu fiz odonto, eu me formei, eu voltei pro cursinho. 7 anos depois, ela ainda estava lá. E eu passei no vestibular primeiro que ela. E hoje ela é médica, tá? Eu acho que ela estudou 10 anos. Então, assim, eu admiro muito ela, porque ela é muito persistente, sabe? Determinada. É um exemplo. Eu uso outras pessoas como exemplo também pra minha história. Enfim, só pra vocês verem que pode levar tempo mesmo. E aí, como é que vai falar pra uma pessoa dessa que, enfim, ela pode ter um resultado rápido, que ela, enfim, se ela colocar energia, ela fala, tô há 10 anos colocando energia nisso daqui. 10 anos e realmente ela se sente realizada hoje, ela é médica. Tenho muita admiração por ela. Depois eu quero conhecer. Bem legal. Depois eu vou falar. Eu acho que aqui vai fazer muito sentido. Eu acho muito legal, de verdade. E em relação a isso que você falou, na escola, como eu te falei, né, eu era uma aluna muito dedicada, muito assim, demais. Os professores me adoravam, sendo que eu tinha esse problema. E esse meu TDAH ele foi diagnosticado muito tarde, já na vida adulta, né? Acho que com 32 anos. Mas quando eu entrei na faculdade de odonto, eu percebi que eu comecei a ter um desempenho muito maior, assim, não era a mesma pessoa da escola, e ninguém nem me reconhecia, não era a mesma Renata. Então eu percebi que o meu problema não é porque eu não gostava de estudar, eu gostava de estudar e eu estudava muito. Eu gostava de ler, eu gostava de estudar com as minhas dificuldades, mas talvez fosse o formato em que as coisas eram levadas pra gente e o conteúdo em si, porque eu me destaquei muito no curso de odonto. Pra você ver, desde o 3º período que eu penso em ir pra medicina, e mesmo assim eu consegui fazer um curso de odonto em excelência. Nossa. Eu tive a 2ª maior média geral do curso da minha turma. Por 0,2 décimos eu não fiquei em primeiro lugar. Então isso aí é só um reflexo de que realmente eu consegui me dedicar e aproveitar ao máximo. Então assim, eu gosto de estudar, eu sinto prazer nisso, gosto de me atualizar, de ler. Então eu fiz realmente por prazer mesmo, eu gostava, mas eu sentia falta de ir além, você entende? É como se de uma escala de 0 a 10 eu estivesse ali no 4. Eu queria até o 10, então eu já tinha o 4, eu estava satisfeita com o 4, mas eu queria o que faltava. Perfeito. E
o outro lado da história que você trouxe é de viver, talvez, o sonho de outra pessoa ou seguir a decisão de outra pessoa. No caso, teu pai. E aí também entra um ponto de que a gente sabe que não é proposital, não é porque, enfim, não é para o mal, né? Mas eu creio, de fato, que é o melhor que ele acreditava que poderia ser feito diante do cenário que tinha. E enxergando hoje e sabendo que decidiu ali, né, por outra pessoa decidiu por você, como é que você enxerga o que talvez teria feito diferente ou não teria feito diferente? Olha, pra ser bem honesta pra você, eu acho que eu não teria feito nada de diferente, não. Porque eu não sei se eu tivesse feito algo diferente no passado, se eu teria conseguido o mesmo resultado que eu tive hoje. Sim. Até as dificuldades, elas ensinam, as dificuldades empurram a gente pra frente. Os desafios, eles nos movem, né? E eu sou uma pessoa completamente movida por desafio. O que é fácil pra mim não me interessa. O meu tem que ser sempre o mais difícil. Dá pra perceber, né? Minha trajetória, minha caminhada não foi nada fácil. Então parece que o desafio ali, o que é difícil, é o que me empurra pra frente. Aí eu acredito que realmente eu não escolheria mudar nada. Claro que a gente gostaria talvez de uma situação com um pouco mais de certeza, de menos angústia, de menos ansiedade, de menos insegurança. Sim. Mas eu acredito que tudo isso que eu passei me trouxe até aqui, então eu não escolheria mudar. Mas eu sofri muito em relação a isso, porque na época, quando eu larguei o odonto, fui muito julgada, muito criticada, e tudo bem isso acontecer por terceiros, as pessoas têm o livre arbítrio, né, pra achar ou falar o que quiser. Só que a opinião do meu pai mexeu muito comigo, realmente foi algo que trouxe um impacto muito grande na minha vida, porque é uma pessoa muito importante pra mim. E naquela época, doeu muito, porque assim, meu pai fazia tudo pela gente, absolutamente. Sim. Eu fiz curso de inglês durante 4 anos e meio, e assim, depois, né, a gente viajava até e era a gente que se comunicava. Então, meu pai investiu tudo, ele deu tudo do bom e do melhor. E eu não queria, em hipótese alguma, decepcionar meu pai, nem a minha mãe. Isso pesou muito, porque assim, meu pai, ele vislumbrava um futuro pra mim que poderia até ter existido, né, mas que talvez não fizesse tanto sentido para o meu coração. Sim. Talvez eu não estivesse tão realizada. E aí foi muito difícil encarar isso, decepcionar o meu pai por um momento, sabe? Então isso pesou muito, assim, se eu não tivesse feito a escolha que eu fiz, se eu não tivesse tomado essa decisão, com certeza o único motivo seria meu pai. Mas eu decidi encarar mesmo assim. E o que é que te fez, assim, ser tão firme nessa mudança? Olha, eu acho que é uma coisa que não tem como explicar. Ela queima dentro do nosso coração, do nosso peito. Não tem como explicar. Acho que a pessoa que já passou por isso, ela vai entender. Queima e grita e... Acho que Deus também falava muito comigo. Eu tenho muita fé, acredito muito nisso. E Deus falava muito comigo. Ele falava, Renata, o seu caminho é esse. Você precisa ter forças. E assim, eu fragilizei em muitos momentos, sabe? Muito por causa do meu pai. Também tinha muito medo de não conseguir. Que eu pensei, poxa, como que eu vou conseguir passar no vestibular de medicina? Tem 7 anos que eu me formei no ensino médio. Eu não sei fazer um MMC mais. Eu cheguei pro professor, pro Valder. O Valder, eu até apelidei ele de pai dos broquinhos. Porque a escola toda, o tempo todo, achava burra, eu era broca. Eu tinha muitos apelidos por causa desse TDAH. Broca, burra, lerda, dormente, devagar. Então, assim... Quando eu tinha trabalho em grupo na escola, ninguém queria fazer comigo. Apesar de eu ser uma aluna ótima, ninguém queria, porque sabia que eu não ia conseguir fazer nada. Chegava na prova, eu estudava, tirava notas horríveis. E aí o Valder, que foi esse professor no pré-vestibular, eu cheguei pra ele e falei, Valder, tô chegando agora, eu me formei em 2007. Tem 7 anos que eu me formei. Eu quero passar em medicina. Que ano era esse? Não sei, o Valder. Não, que ano era esse? Foi 2000, eu me formei em odonto 2008, ou 2013, perdão. Eu entrei em odonto em 2008. Certo. Terminei o odonto em 2013. E terminei o ensino médio em 2007. Pô. Aí, em 2013, eu me formei. Em 2014, comecei o pré-vestibular. Foi o ano que eu cheguei pro Valder e joguei a real. Falei, quero passar em medicina. Não sei fazer nenhum MMC mais. Aí, ele operou esse milagre, que Valder, eu boto ele lá em cima. Foi uma pessoa, assim, que me ajudou não só com a química, que era o que ele me ensinava, mas ele... motivacional todos os dias. E aí... enfim, eu fazia 4 matérias isoladas com o professor e o resto das disciplinas eu estava sozinha em casa. O meu que realmente estava sozinha em casa e passei desse jeito. E como é que tava, assim, a tua vida na odontologia antes dessa decisão, né, de iniciar o vestibular, enfim, como é que tava sendo direcionada, né? Porque eu acredito que
teu pai apoiava, ele te deu o direcionamento para poder exercer a odontologia, né? Já tinha alguém de referência de algo que deu certo. Então, durante a faculdade, eu creio que foi ali se desenhando para que a odonto, né, se realizasse da melhor maneira possível, digamos assim. Até eu creio eu pelo perfil que ele tinha de cuidar de vocês, muito bem, enfim. Como é que estava esse caminho para ser dentista? Então, tem um momento que me marcou muito, porque, como eu te falei, desde o terceiro período eu já sabia que eu ia fazer medicina e eu fui levando, empurrando com a barriga. Alguém mais sabia, não? Você estava guardando pra vocês? Eu já tinha comentado com a minha mãe. Tá. Mas aí acho que a minha mãe deve ter pensado, vai passar. Vai passar, é só fogo. Foi o que todo mundo pensou. Não, depois isso passa. E nunca passou. Aí, quando eu me formei, antes de me formar, eu lembro que eu tava no almoço na Massagueira com minha mãe, meu pai, e tinha outras pessoas da minha família de Goiânia tava aqui em Maceió. Aí, eu comentei. Eu criei coragem pra falar, papai, eu vou fazer. No meio do almoço. Meu pai quase que engasga um filé de siri que ele tava comendo. Não, acabou com o almoço dele. Ele não conseguiu nem comer mais. Não comeu mais. Eu também não consegui comer com a reação dele, porque eu sabia claramente que ele tava péssimo. E... Ele era muito importante, né? Muito importante. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que isso é uma resposta? Eu ficava tentando encontrar sinais nas coisas. Porque eu ficava esperando uma resposta. Eu esperava que alguém chegasse pra mim e falasse, Renata, é esse o caminho, pode ir. Você vai quebrar a cara, vai sofrer, mas é isso aí mesmo. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, a gente sabe. Sim. Aí eu contei isso e o almoço foi ladeira abaixo, né? Eu não tinha me formado ainda em odonto. Passou. Aí eu me formei em odonto, comecei a trabalhar. Então, desde que eu me formei em odonto, eu trabalho. Eu trabalhei mais ou menos até, acho que o terceiro período de medicina. Então, eu nunca deixei de trabalhar. Até porque com esse dinheiro, eu pagava as matérias isoladas. Sim. Meu pai não me deu R$1. Eu nem queria, não queria saber de me dar R$1 pra nada. Primeiro que eu tinha uma profissão já, tinha acabado de me formar. Sim. E segundo que como ele não apoiava, ele não ia pagar matéria isolada. Patrocinar, né? Na época era 1.000 e tanto eu pagava. E se você for fazer as contas, na época era um valor muito importante, mas significativo. Então, eu tava trabalhando basicamente para pagar esses outros custos meus. Entendi. E aí, teve esse dia, você tava ali exercendo e começou a fazer a isolada. Perfeito. Nesse momento que você decidiu, foi onde chegou ali o perfil da dentista médica, que, enfim, todo mundo chegou a conhecer e te seguia, ou foi mais pra frente? Como é que foi essa questão de transição? Você já tinha habilidade nas redes sociais? O que é esse mundo hoje? O que era esse mundo pra você, na verdade, né? Hoje a gente já conhece, não é mais? Então, na época não tinha muito isso, sabe? Então, assim, eu cheguei realmente, ainda era muito mato, né? Eu criei esse perfil em 2016. E eu entrei, eu estudei quase mais ou menos 9 meses para o vestibular, de pré-vestibular, e passei. Então, em 2014, eu comecei o pré-vestibular e já fui aprovada. Aí eu fiz 2 vestibulares só, foi o SESMAC e o NIT, e aí uma vez eu fui aprovada. E em 2015 eu comecei o curso. O que é importante falar é que nesse tempo, meu pai ficou muitos meses sem falar comigo. Caramba. Depois que eu me formei. Então, assim, eu lembro, tipo... Você formou em medicina? Não, depois que eu me formei em odonto. Ah, tá. E que eu tava ali fazendo a preparação para o vestibular de medicina, que eu não tava indo atrás do consultório, que ele tanto esperava, né, que eu investisse e tudo mais. E aí ele já tava nos planejamentos ali, esse consultório de odonto, no caso. Tava, desse amigo dele, pra montar na clínica do amigo dele. Uma clínica maravilhosa. Caramba, já tava tudo muito desenhado. Já. E ele já tinha me convidado, inclusive eu já fazia estágio lá, ia pra lá acompanhar os atendimentos, ele me adorava, o dentista. Então, assim, era algo que tava muito certo e eu acabei pegando tudo que eu tinha de certo. O que era que tava de fato em jogo naquele momento? Quando você decidiu transicionar? Eu acho que a minha satisfação mesmo, sabe? A minha felicidade. Acho que o que tava mais em jogo ali era a minha felicidade. Então, ou eu iria buscar a minha felicidade, ou eu ia buscar a felicidade do meu pai. Sendo que a gente não pode viver pelos outros. Não pode viver em função dos outros, da vontade dos outros. Era o meu sonho, não era o sonho do meu pai. Mas, infelizmente, eu precisei seguir. E eu sabia que meu pai me amava tanto, e minha mãe também, que em algum momento eles iam entender que aquele era o meu caminho. Que eu tava seguindo a minha trajetória. A gente não pode viver o sonho dos outros, né? Sua vida, os seus sonhos. E a minha felicidade ali falou mais alto. Falei, gente, não adianta, eu não vou ser feliz. Não vou ser feliz, eu vou ser muito frustrada. A palavra frustração foi algo que me empurrou muito pra frente.
Porque o tempo vai passando, né? A gente vai seguindo a vida e vai perdendo as oportunidades. E eu não queria mais perder. Porque eu já tinha feito um curso, já tinha Sim. uma graduação nas costas. Aí, meu pai ficou uns bons meses sem falar comigo. Eu lembro que muitas vezes só sentava na mesa pra almoçar eu e meu pai. As duas pessoas que gostavam de comer em casa. Sim. Minha mãe e minha irmã mais nova não gostavam de comer e não faziam questão. E várias vezes a gente sempre comia junto, almoçava junto. Várias vezes eu sentava na mesa, ele saía. Ou ele nem sentava. Ficou meses sem falar comigo, sem olhar na minha cara. Eu pensava, meu Deus, será que isso vai passar? Sim. Mas eu continuei firme lá. Firme, com muita fé. E depois, assim, fui normalizando. Confesso que nunca, até eu passar nesse vestibular, nunca foi a mesma coisa com ele, sabe? Mas um dia que eu passei no vestibular, aí eu vi uma pessoa feliz. Foi? Muito feliz. Aí pronto, parece que a gente nunca mais, parece que nunca tinha vivido brigado, isso antes. sim. Parece que nunca tinha se desentendido. Parece que eu nunca que, na tinha verdade, é um decepcionado meu cuidado, pai. né? Eu creio que ele tinha Com muito medo de certeza. você acabar jogando tudo fora por algo que ele não queria lhe ver mal, né? Com certeza, a proteção, né? Claro É. que tem a frustração dele também, mas é a proteção. Acima de tudo. Com certeza. Porque eu vejo muito isso e aí, depois que você vira pai, mãe, você vai entendendo o amor de Deus na sua vida, né? E aí a Sofia quer fazer alguma coisa, eu falo, ó, não. Ela abre o berreiro, eu falo, ó, é não, porque o papai quer o seu bem. Agora não é o melhor. Então a gente dá um não, fecha uma porta com o coração partido. É verdade. Porque não quer que o nosso filho, ele venha a sofrer, enfim, né? Sim. Então, é muito mais nesse sentido. Só que algo que eu gosto muito do que você trouxe é a questão de você saber que as consequências positivas ou negativas sou eu que vou ter. Independente se esse caminho for o melhor, o ônus e o bônus vem pra mim. Mas se não for também. E quando eu perguntei quando eu estava em jogo, eu esperava de verdade uma resposta de uma carreira, um futuro, uma segurança financeira, uma liberdade, uma vida mais confortável. E ver que, cara, não, era a minha satisfação, era algo que o dinheiro não compra, por exemplo, a sua felicidade. Dá pra ver a questão do propósito naquilo, né? Tipo assim, cara, não, é que assim, eu não tô nem aí, isso aqui eu posso construir, reconstruir, eu posso perder tudo, mas eu vou seguir aquilo que tá no meu coração. E eu creio de fato que Deus coloca algo em nosso coração, porque hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, veio de uma decisão lá atrás, onde eu decidi fechar algumas empresas minhas, que nos dava a minha lá uma vida muito segura e muito boa, né? Só que perdeu a graça. Assim, não via, literalmente eu não queria acordar pra trabalhar. É isso. Cara, eu não quero ir hoje trabalhar, não quero ir pra empresa. E comecei a me aproximar também mais da palavra e comecei a entender um pouco mais do que Deus tem pra nossa vida. Sim. Até que teve um dia que eu assim falei, bicho, eu não aguento mais essa insatisfação, cara, tá me deixando triste. E eu nunca fui uma pessoa triste, não tenho histórico de depressão, de ansiedade, nada, assim, sou muito de boa, assim, sou muito decidido, resolvo o que tem que resolver. E aquilo dali tava estranho, eu falei, nunca senti isso, eu preciso resolver. Literalmente, o que é que eu preciso fazer pra resolver isso daqui? E aí fui pra um mentor espiritual, pedi conselhos, ele falou assim, ó, não posso dar nenhum conselho, porque isso não vem de uma jornada, isso é totalmente teu com Deus. O que eu posso talvez é abrir a Bíblia aqui, que eu tenho conhecimento, e a gente vai buscar uma resposta dentro do que a Bíblia dá pra gente. E nessa resposta lá em Salmos, se não me engano, Salmos 10, tem falando que Deus não deixa faltar nada para aqueles que o buscam. Falou, o que é que tá te motivando a fazer isso? Eu falei, não sei, porque se eu fechar a empresa, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas eu creio que Deus não me quer nesse lugar. Ele falou, então você tá buscando ele, pode confiar. Eu falei, tá. E o que é nada? Porque eu tenho 6 cartões, nada tá incluso as faturas, nada tá incluso o meu carro, nada tá incluso o meu apartamento. Ele falou, aí é você e Deus. Aí eu falei, beleza. Voltei pra casa, pensei muito, até que teve a virada de ano, né? Bicho, dia 31, assim, pra mim foi horrível. Acho que foi de 2022 pra 2023. Eu só fazia chorar. E eu falei assim, eu não quero ir pra canto nenhum. Não tem motivo pra comemorar, porque eu vou começar mais um ano fazendo o que eu não quero. Tem um ano inteiro pela frente fazendo o que eu não quero. Pra mim, eu não tenho nem comemoração. Aí eu, tipo assim, desabafei, né? Externalizei tudo aquilo que eu tinha. Falei, não,
eu vou largar essas empresas e vou seguir. Enfim, de janeiro para junho, que foi onde nasceu a Posicione-se e onde vem até então a Max, fiquei sem nenhum tipo de renda, foram 5 meses sem renda, porque eu não sabia literalmente eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia o que era, mas eu decidi que não era mais aquilo, que ia confiar no que Deus tinha pra gente. Conversei com a Lau, se a gente perder tudo, você tá tranquilo pra você? Agora, se a gente perder tudo, a gente vai fazer o quê? Eu falei, vai voltar pra casa da minha mãe e pra casa da tua. No começo do namoro, a gente passou 2 meses dormindo junto naquela paixão, né? Na tua cama de solteiro. Então, no mínimo, a gente volta pra essa mesma estaca na casa de um ou de outro. Que nas duas casas tem cama de solteiro. Mas eu vou ter paz. Então, beleza. Então, bora. E aí, não precisou isso acontecer, né? Acumulei ali alguns R$1.000 em dívidas, de cartão, de empresa, de fornecedor. Falei com o proprietário do apartamento que eu iria atrasar. Ele falou, até 3 meses eu seguro porque é tua calção, depois tu se vira. E, assim, foi a melhor decisão, né? Foi muito difícil, mas foi a melhor decisão. Então, eu sei exatamente o que é isso, de tipo assim, meu irmão, porque eu tava com dívida, mas eu dormia. Eu tava com dívida, mas eu tinha paz. Eu tava feliz, eu tava alegre, mesmo sem dinheiro e... Ou como é que se explica? A paz que excede todo entendimento. Você não consegue explicar aquilo dali. É a mesma certeza, cara. Racionalmente eu tenho consultório, tenho um pai que me apoia. Aqui já tá tudo encaminhado, mas eu não quero. Mas aqui é totalmente incerto, mas eu sinto paz nisso daqui e é pra onde eu vou. Eu admiro muito isso porque você literalmente começa a fazer os planos de Deus na sua vida. Você deixa Deus agir na sua vida e direcionar. E para de quebrar a cara porque você poderia ter dinheiro, beleza. E todo o restante que você não teria por não estar vivendo os planos dele na sua vida, né? E que o dinheiro não compra. Não compra. Porque o dinheiro pode lhe dar uma casa confortável, mas você chegar em casa satisfeito de ter completado um dia com o teu propósito, ele não compra. Exato. Ele pode comprar, sei lá, a melhor comida, mas você comer com satisfação, porque quando você tá triste e ansioso, você nem fome sente. Nem prazer. Nem prazer. Nas coisas. Você não quer nem comer. Então, ele pode comprar um belo prato, mas ele não vai te dar aquela satisfação da vida, né? Então, ele pode te dar, enfim, toda a segurança financeira, mas ele não dá a paz. Seu coração fica inquieto. É verdade. E ter essa paz é o grande diferencial. Eu creio que se tem hoje alguém que precisa tomar uma decisão, é pensar na paz que aquilo vai dar. E contra toda a racionalidade que talvez os números dessem, né? Com certeza. Você fala muito de fé, né? Na época, eu sempre fui uma pessoa de fé muito forte também, e eu pedia muito uma luz a Deus. Só me dá uma água, por favor. E Tu faz por aqui. eu acredito que Deus age muito, a principal forma de ação dele é através do desconforto. Sim. Então, quando ele te coloca em um lugar que você se sente desconfortável, esse desconforto, ele tá falando alguma coisa. Seja em um lugar, seja com uma pessoa, em uma situação, e você precisa muito ouvir esse desconforto, porque é a forma que ele tem de falar com a gente. E eu me sentia muito desconfortável, sabe? Do jeito que eu tava, eu tinha certeza que eu não queria aquilo, mas eu queria muito não querer. É muito difícil tomar uma decisão. E a sua própria história também é uma história que merece um dia ser contada também, porque assim, eu pelo menos tinha a segurança do meu pai, e você não, você ia ficar zero, literalmente, você ficou zero por algum momento, né? Menos, né? Porque eu fiquei 140 mil negativo. Então, merece contar depois essa história com detalhes. E, assim, nesse momento, eu busquei conselhos. Eu creio que... E aí é onde eu quero saber. Eu interpretei errado um versículo que é uma passagem de Provérbios que fala assim: na multidão de conselheiros a sabedoria. Só quem tem na multidão de conselhos, eu pedi conselhos a quem não deveria. Só que não é de conselhos, é de conselheiros. Conselheiros é alguém que passou por aquilo, superou e tem autoridade para te dar. E aí, obviamente, os conselhos foram os mais catastróficos possíveis, né? Eu queria entender quais foram os conselhos que você tanto recebeu naquele momento, porque, enfim, toda a família ali parou, seu pai estava cuidando de você, tinha conselhos para te dar, todos os amigos, enfim. Quais foram, nesse momento, quais foram os conselhos que, se você tivesse seguido, enfim, não teria nada disso acontecido? Se eu tivesse seguido qualquer um deles, eu não estaria aqui. Porque todo mundo achou loucura. Hoje é muito comum você ver uma pessoa fazendo uma segunda graduação, mas na época não. Então quando eu falei, ficou todo mundo assim com os olhos arregalados, falando: Renata, você é louca? Você é doida? O que tá passando na sua cabeça? O que tá acontecendo com você? Você tá com uma oportunidade enorme de montar um consultório agora numa clínica maravilhosa. Com certeza eu teria enriquecido, tido um dinheiro talvez menos difícil se eu tivesse ficado lá na clínica. Sim. O que tá passando na sua cabeça? Então, assim, ninguém acreditava. Falava: Renata,
a medicina, você não vai viver. Você não vai viver, você não vai ter vida social, você não vai conseguir constituir uma família, porque a visão que tinham do médico era essa, né? Sim. O médico vivia dentro do consultório ou do hospital e tinha filho e não via o filho crescer, não conseguia ir na escola. O pai e a mãe que não ia para a escola era sempre o médico. Então as pessoas tinham essa imagem, não que seja uma imagem irreal, mas que hoje não é bem assim também. E meu pai, assim, não precisava nem falar nada. O rosto dele já era autoexplicativo. Então, assim, achava uma completa loucura. A minha mãe foi a única pessoa que sempre foi mais sensata, mais tranquila. E ela me apoiava muito na minha decisão. Mas também tinha medo e ela não tinha muita autonomia para me ajudar. Então, se eu precisasse de uma ajuda financeira que meu pai não desse, minha mãe não ia conseguir fazer isso. Mas ela sempre me apoiou mais. O resto, eu não lembro de ninguém assim que falou, não faz, vai dar certo. Tanto é que depois que eu comecei a conversar sobre, que eu percebia que os conselhos eram sempre desconselhos, eu falei, gente, o meu conselho eu vou seguir meu coração. Massa. Porque, inclusive, tem muito a ver com o nome do seu podcast, né? Decisão muda destino. Eu acho que a coisa que mais muda a nossa vida, que mais melhora a nossa vida, que é o milagre que as pessoas esperam, é a decisão. Sim. E na Bíblia fala, né? A fé sem obras é morta. Exato. Então, assim, Deus vai te ajudar, Ele vai te fortalecer no caminho, Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para alcançar o seu objetivo, o seu propósito, mas Ele não vai segurar as ferramentas para você, Ele não vai caminhar por você, e você precisa muito colocar o pé no chão, porque eu acredito que se você coloca o pé no chão, Deus vai colocar o chão. Isso. Aí eu lembro muito que na época, eu tava conversando com um tio meu e falei para ele, eu tô me sentindo como se eu estivesse trancada num quarto escuro, sem nenhuma luz, eu não enxergo nada. Foi a única pessoa que ele falou, não, mas se é isso, vai, confia, você precisa seguir, não tem outra opção. Sim. E foi o que eu fiz, no quarto escuro mesmo, eu caminhei, botei o pé, depois Deus botou o chão. Hoje, o tempo me inocentou, né, o tempo foi meu advogado, hoje todo mundo vê, realmente a Renata estava certa, mas na época foi muito sofrido. Eu fico imaginando assim, quantas decisões não foram tomadas por medo, por falta de clareza, né, e eu vejo que muitas pessoas falam que tem fé em Deus, né? Não, eu tenho fé em Deus, mas não tem fé em si próprio, que é onde Deus vai agir, né? Porque, inclusive, o complemento desse versículo das obras da fé fala o seguinte: me mostra as tuas obras me mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro as minhas obras com fé. Então, quando você enxerga aqui, cara, Deus vai prover, Deus vai fazer, beleza, mas, tipo assim, qual é a tua parte nisso? O que é que você tá fazendo exatamente hoje pra mudar? O que é que você tá aprendendo? O que é que você tá tendo de ação? Com quem é que você tá falando? Qual é o contato que você tem? E o maior medo do ser humano hoje, que é o dinheiro, eu acho que ele é o menor dos casos, assim. Depois que você se desprende do dinheiro, e eu me desprendi em um vídeo que eu assisti, que o cara falou assim, o cara fez uma pergunta que era o seguinte, cara, eu tenho 20 mil reais, tá? É tudo que eu tenho, e eu preciso saber o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, pois eu tenho esse planejamento aqui. Aí o cara falou assim, gasta esses 20 mil reais. Aí o cara, por quê? Você acredita que nesse caminho você vai fazer mais de 20 mil? Ele, sim, então beleza, você tá se limitando a 20 mil reais. Você fala assim, o meu valor é 20 mil reais. Porque se eu não tivesse dinheiro, acabou. Não, cara, você tem contato, você tem conhecimento, você tem a sua vida para poder produzir muito mais. Então, gaste esse dinheiro, seja com o que for, e vai sem dinheiro seguir esse teu caminho. Então, as pessoas param, tipo assim, cara, hoje eu tenho isso. Eu acordo para produzir, para não perder isso daqui, não para conquistar coisas a mais. E aí, simplesmente trava. Eu creio que o podcast, ele centralizou na tua mudança de carreira, como se fosse ali algo maior na tua vida. Só que eu queria entender, porque, beleza, eu entendo que a mudança de carreira foi relevante, mas eu quero entender o que é que mudou na Renata, não na sua carreira, na tomada de decisão, nessa jornada, nessa transição. Cara, beleza, eu mudei de carreira, mas os bastidores, quem viveu isso? O que é que mudou na tua vida? Então, acho que quem mais mudou foi eu mesma. Inclusive, o Instagram, o Dentista Médico, ele nasceu nesse momento de transição, em que eu estava na Odonto, né? Ele foi criado em 2016, eu comecei o curso em 2015. E
foi um momento, assim, que eu vi uma obra pronta, uma conquista, e eu comecei a perceber que eu era capaz. Então, aquela minha crença de incapacidade da Renata lá na escola, de 16, 15 anos, ela já perdia força. Ela começou a perder força quando eu comecei a ver que, de fato, eu passei no vestibular de medicina. Até hoje eu me pergunto, como foi que eu passei no vestibular de medicina? A aluna que nunca passou direto, que vivia em recuperação, pode perguntar pra minha mãe. Recuperação era que nem Natal, todo ano tinha. Minha mãe sabe já era disso, certo, já, né? não. Planejar férias pra viajar, pra ir pra Goiânia, que a minha família é de lá. Sim. Não, só depois da prova final. Já sabia e nunca errou. Então, assim, quem imaginava que essa Renata da escola ia conseguir chegar a esse lugar, sabe? E Renata, eu não acreditava que eu seria capaz disso. Depois que eu consegui, eu comecei a pensar, eu preciso acreditar mais em mim. Sim. Eu preciso parar de me menosprezar tanto. Eu sou muito capaz. Olha o que eu consegui em 9 meses. Consegui passar no vestibular tão concorrido. Sim. E então tudo que aconteceu não foi só uma conquista de você passou no vestibular, você vai ser médica. Não. Acho que a maior resposta foi, você é capaz. Tá, hoje eu trabalho essa crença de incapacidade, mas hoje eu me sinto infinitamente melhor do que antes. Eu creio. E, assim, volta para o que eu falei de buscar conselhos em quem não tem como lidar. Aproveitando esse gancho, né? Qual é o conselho que você daria para quem tá assistindo aqui, quem tá acompanhando nosso podcast e que, assim, não consegue tomar uma decisão porque ou aparentemente não é o melhor caminho, ou então o mais seguro, ou porque de fato não sabe se vai ser capaz de sustentar aquela decisão. E cara, eu vou até o fim, até chegar lá. Qual é o conselho que você daria pra essa pessoa? O conselho que eu daria é exatamente o que eu fiz, né, de seguir o meu coração. Eu acho que a intuição, ela tem um poder muito forte sobre a gente. A intuição é algo muito particular. Não tem como você explicar isso pra alguém e nem outra pessoa observar isso e falar pra você, a intuição tá te falando isso aqui. É você e você mesmo. Então eu acho que nesse momento que você tem uma dúvida, que você tem um medo, uma insegurança, você tem que voltar pra si, fazer uma reunião consigo mesmo. Colocar a cabeça no lugar, respirar e pensar, o que eu quero da minha vida? Sim. É isso aqui? O que eu preciso fazer para o que eu quero? É isso aqui. Então vamos planejar. Você pode e deve procurar conselhos de pessoas que são importantes para você, não de qualquer um, de pessoas que são importantes, pessoas que talvez já tenham alguma história relacionada. E isso não quer dizer que você deva seguir o conselho, mas você pode pegar aquela informação para te ajudar em algum momento. Absorver, né? Para absorver algum aprendizado e realmente é a sua vida, é a sua felicidade que está em jogo. Você não pode viver os sonhos dos outros. A gente não pode viver a vida que as outras pessoas desejam que a gente viva. Independente se é o seu pai, sua mãe, se é o papa. Meu pai e minha mãe. As pessoas que eu mais amo na minha vida, que eu mais quero honrar e orgulhar. Mas eu precisei. Que honrou e orgulhou com o resultado que você deu. Foi. Mas eu mostrei pro meu pai que meu caminho era esse aqui. Perfeito. Depois eu acabei conseguindo. Então é ter muita confiança mesmo, seguir isso que tá dentro do nosso coração, porque ele arde, ele grita, e é um desconforto tão grande que você simplesmente não consegue viver daquele jeito. Uma hora ou outra, você pode tentar fugir, mas uma hora esse momento vai chegar. Então é realmente ouvir o coração, sabe? E pedir ajuda a pessoas que gostam de você, família. A gente tem sempre alguém pra se apoiar. Sim. A minha história pode ter parecido um pouco radical, mas aquilo dali faltou, de fato, esse discernimento, e aí, por isso que esse podcast, ele foi criado, vamos dizer assim, porque faz parte do meu propósito e talvez tenha sido, sei lá, o caminho que Deus colocou por me ver ali com um pouco de coragem a mais, ousado, e cara, faz desse jeito porque aí você pode agora trazer um direcionamento de que você não precisa fazer isso. Então parece que pra tomar uma decisão, pra mudar de vida, você vai ter que ou é tudo ou é nada. Cara, não, é exatamente o que a Renata falou, dá pra você planejar, você só não pode ficar no mesmo lugar que tá te incomodando, porque se tá te incomodando, aquele lugar ali não é teu. Eu creio que a pergunta que nós devamos fazer, não para arriscar tudo no all-in, mas pra saber o seguinte: qual é o caminho que eu estou disposto a pagar o preço? Que eu vou estar satisfeito em, cara, deu errado, deu, mas eu estou disposto a pagar. Vale muito mais do que isso daqui. Porque, no meu caso, eu achei que ia dar tudo errado, que eu ia perder tudo, que eu ia
voltar pra casa dos meus pais. Não chegou isso a acontecer. Acumulei dívida, beleza, mas já estão todas pagas. Então, foi um momento ali de uma decisão, que teve que sangrar algo pra aquilo acontecer. Mas não foi como o meu cérebro planejou que seria, de cara, não, você vai perder tudo, tá, calma e tal. Não é bem assim, né? Então, assim, é só de fato você saber, eu estou disposto a perder tudo pra isso daqui, estou, beleza. Então agora eu vou planejar pra que eu não perca, pra que isso não aconteça ou pra que não seja tão arriscado como eu estou imaginando que é. Mas se isso daqui eu vou estar em paz, eu vou estar satisfeito, porque eu perdi tudo que eu tinha, entre aspas, mas eu tô arriscando nesse caminho. E é aí onde nasce as pessoas que têm mais sucesso, porque você consegue fazer com satisfação. Eu vejo isso como um dom de enxergar as situações de uma maneira diferente. Então, eu tenho um olhar diferente, uma ideia diferente, um caminho diferente, beleza. A partir disso, eu preciso colocar no meu lugar de potência e utilizar da melhor maneira possível. Então, agora que eu entendo isso, eu vou... O caminho que eu devo seguir tem que aflorar isso daqui em mim. Não adianta me colocar, sei lá, em um lugar onde eu vou ficar escrevendo, anotando, não preciso ter nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de criatividade, eu só preciso executar um plano. Isso aí vai dar muito ruim pra mim. Então, na minha decisão, eu não posso nem levar em consideração isso. Eu tenho que colocar coisas... Por quê? É aí onde vem o sucesso. Você consegue colocar toda essa energia, e quando você coloca energia, cara, é impossível você não ter resultado. É literalmente impossível. As pessoas acham que, assim, quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ter. Não. Quanto mais energia você colocar, porque o dinheiro é energia. Se for olhar o histórico do dinheiro, e talvez isso mude a sua percepção de colocar tanto valor na sua decisão em cima da parte financeira, quando não existia dinheiro, existiam pessoas ricas e bem-sucedidas e com muitas posses. Então o dinheiro ele só é físico. Como é que antigamente era que a pessoa conquistava muitos bens? Com a energia. Ela plantava, trabalhava, colhia e trocava arroz por feijão. E aí ia conquistando. Depois veio o ouro e o dinheiro, beleza. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais energia eu coloco naquilo, mais frutos aquilo vai dar. Se eu tô no meu local de potência, que é criatividade, eu gero mais resultados e eu sou melhor pago. Então, onde está o seu local de potência, porque ali é impossível você não ser bem sucedido. Tava falando pra lá, cara, eu tenho certeza que se um dia eu tiver que vender água no sinal, que perdi tudo, vou ter, sei lá, o que eu tenho é comprar um fardo de água, o dinheiro que eu tenho pra comprar um fardo de água, um isopor e gelo. Eu sei que eu vou ser bem sucedido naquilo. Porque eu vou encontrar uma maneira diferente de fazer aquilo. Exato, eu vou olhar, sei lá, qual é o semáforo que existem mais pessoas com dinheiro, ou então a minha maneira de se apresentar vai ser diferente. Eu vou olhar os horários, eu vou ver fluxo, eu vou ver como é que eu aumento o ticket da água, talvez com um docinho junto. Eu vou dar um jeito, cara, porque o meu talento está em ver diferente algo. Então, não tenho medo do que eu vou fazer, mas eu tenho que saber que aquilo vai estar aflorando o meu local de potência. E não olhando para o quanto de dinheiro aquilo ali vai dar, né? A gente tá chegando ao fim do podcast. Desde o início eu já sabia que ia ser uma conversa muito massa. Inclusive, eu falei contigo, você falou, cara, vai ser incrível, vai ser top. Eu amei, o nome aqui eu amo. Isso aqui pra mim significa muita coisa, como eu tinha te falado, né? E só um outro parênteses, as pessoas acham que essas decisões que a gente toma com muita certeza, e não é, né? Não é. Tem muito medo por trás disso. No último podcast eu falei o seguinte, se você tá pra tomar uma decisão e essa coragem não existe em você, mas você quer tomar essa decisão, ora, porque algumas passagens da Bíblia, elas nos dão algumas coisas que nós podemos pedir a Deus. Sim. Uma delas a gente pode orar pra pedir fé, outra delas a gente pode orar pra pedir coragem, outra delas a gente pode orar pra pedir ousadia. Então isso cabe você pedir a Deus. Deus, isso não está em mim. Eu sinto que eu quero ir pra lá, mas eu não tenho coragem, literalmente. Então coloca isso em oração, coloca um propósito, depois a gente pode até trazer algum convidado que possa ensinar mais sobre como fazer um propósito, um jejum, pra ter aquele discernimento, pra conseguir tomar uma decisão, enfim, pra ter uma resposta de direcionamento de Deus. E paciência também, né? Paciência. Porque hoje o mundo, ele é extremamente imediatista, então as pessoas querem tudo pra ontem. Deus não é o ChatGPT, que você vai perguntar, ele vai lhe responder. Exatamente, e as obras dele não são construídas de um dia pro outro também. Então tem uma frase que a minha psicóloga fala muito, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então hoje eu tô plantando tâmaras, pode ser que eu vá colher 100 anos depois outras coisas. Sim. Né? Eu tenho que ter paciência também com o processo. Exato. E existe um fator que quando você planta algo,
Você planta uma semente, né? Você plantou uma semente. Só que se você parar pra analisar, a colheita não vai ser aquela semente. Vai ser uma árvore que vai dar frutos e que dentro desses frutos vão ter inúmeras sementes. Então é multiplicar. Acredita no que você tá plantando. Se não tiver em você, ora, pede a Deus esse discernimento, que eu tenho certeza que ele não vai ali te desamparar, porque a palavra garante isso, né? Não falha. Então, assim, a palavra tem um versículo que fala justamente que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude ali o que ele já prometeu. Então, você pode confiar naquilo que está na Bíblia e se apoiar nela se você não consegue, de fato, tomar uma decisão que vai ali mudar o teu destino, né? Antes de a gente finalizar, eu queria... A gente, enfim, né, sempre finaliza com uma pergunta, mas eu queria te agradecer pelo convite, por transbordar, por ser tão transparente assim. É muito difícil você ver alguém que, de fato, fale abertamente, né? Cara, aconteceu isso, nos bastidores foi assim. Só que quem tá em casa e vê o resultado não imagina como é por trás. E você trazer com a clareza, com a abertura assim, eu creio que vai contribuir seu diferencial na vida de tantas pessoas. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Gostei muito dessa conversa. Acho muito legal. Porque, como eu te falei, pra eu conseguir chegar aqui, eu também me inspirei em outras pessoas. Então, eu gosto também de trazer a minha história. Com certeza. E a nossa história, ela serve de testemunho, né? Testemunho vivo. Nunca vai ser sobre a gente, né? Vai acontecer com a gente ou vai acontecer através da gente, mas é sempre para alcançar outros. Então, eu creio que isso também é a sua forma de transbordo, né? Você vai acabar transbordando. Eu quero também o contato da tua colega, vou falar, que a gente mencionou. Vou mandar pra você. Fala com ela antes, né? Ver se ela topa. E pra gente finalizar, eu queria saber de você, né? Um spoiler dos próximos passos da tua vida. Qual é a decisão que você acredita que vai precisar tomar e que vai novamente mudar o teu destino? Então, são cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito que a decisão que já está em curso, na verdade, talvez seja uma mudança de formato na minha atuação como médica. Perfeito. E aí, mais na frente, todo mundo vai entender melhor. Então, tem que acompanhar mais uma mudança. Isso, daqui uns meses. Porque se não for assim, não é Renata, né? Tudo meu é assim. Então, aguardem que em breve... muitas novidades virão. Boa. E outra coisa é o seguinte, mudou lá o Instagram. Eu acho que já tem até um spoiler lá, né? Dessa próxima decisão do que vai acontecer. Exatamente. Foi um choque, né, pra todo mundo. Mas a dentista médica continua. Todo mundo me chama assim ainda. Pode continuar me chamando, eu adoro. Mas o meu Instagram virou Bitar Renata, que é um sobrenome. Vai estar no link da descrição, exatamente o link do teu perfil. Aí você clica, segue e vai poder entender qual é esse novo formato. Exatamente. De cumprir o propósito da mesma maneira. Isso, com certeza. A gente vai descobrindo o propósito ao longo do caminho, exatamente, né? Exatamente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que esse episódio, de alguma maneira, te ajude na sua vida, no seu destino, de fato, que você possa lembrar exatamente desse dia, assim como eu lembro qual foi o podcast, e eu creio que é por isso que eu montei esse formato, qual foi o podcast que mudou a minha vida. Creio que talvez um dia eu possa falar sobre isso, que eu decidi mudar a minha vida como um todo, e espero que Deus te alcance, te dê as respostas que você precisa e a coragem para que você possa mudar e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer, tá? Fica com Deus, até o próximo episódio. Renata, muito obrigado. Obrigada a você. Beijão, tchau, tchau.